Boa noite. Me chamo André Ramos e foi no ano de 2013 que tive uma experiência que mudou totalmente minha forma de pensar. No final do ano que relatei, eu já estava terminando de concluir o curso de medicina veterinária. Não foi nada fácil, mas com a ajuda da minha família, meu sonho estava sendo concretizado. Muito antes do término do curso, eu já vinha exercendo essa profissão que tanto amo. Como eu e minha família morávamos próximo a áreas rurais, eu fazia visita a fazendeiros que estavam passando por problemas com o gado leiteiro ou de corte. Nessa época, o valor que era cobrado pelos meus serviços não cobriam nem os gastos que eu tinha de sair da minha cidade, mas ainda era a melhor forma que eu tinha para ganhar experiência e também a confiança de muitos fazendeiros locais. Trabalhei dessa forma por um bom tempo. E depois de já ter me formado e também ter adquirido uma boa noção nessa área, tomei a decisão de procurar em outra cidade a oportunidade para poder estar exercendo minha profissão. Depois de 3 meses me preparando, encontrei a oportunidade de trabalho perfeita. Bem, isso era o que eu achava. Depois de ter me mudado e alugado uma pequena casa no interior de São Paulo, fui até uma fazenda próxima à região que eu estava, mas nada dava certo, pois a maioria das fazendas tinham seus próprios veterinários particulares. Eu já começava a pensar se tinha sido uma boa ideia ter saído da minha cidade, pois já tinha visitado muitas propriedades atrás de uma oportunidade de trabalho, e sempre ouvia a mesma coisa, que já tinha alguém prestando esse tipo de serviço ou que não precisavam desse tipo de trabalho. Depois de passar boa parte da tarde visitando muitas chácaras, resolvi voltar para minha casa. Mas antes de sair da área rural que eu estava, recebi uma chamada. Era um fazendeiro que tinha entrado em contato comigo e me perguntava se eu poderia atendê-lo naquele momento. E como eu não estava em condição de escolher trabalho, mais do que ligeiro, tratei de me dirigir até a fazenda daquele homem. Então, quando cheguei, fui recebido pelo proprietário, que pediu para que eu o chamasse de Baiano. Então, enquanto conversávamos, fomos caminhando até uma baia, onde tinha uma vaca que estava parindo, e o animal estava com alguns problemas. Se não fosse feito algo rápido, tanto a vaca como o pequeno bezerro iriam vir a óbito. Confesso que me assustei, pois nunca tinha feito nenhum parto, de qualquer animal que fosse. Mas então, no momento em que me aproximei, notei que junto ao animal já havia alguém prestando ajuda. Pude ver que era uma mulher, por sinal muito bonita, e que tinha a mesma faixa etária de idade que eu. Então, depois de ajudá-la, bem na verdade eu fui somente um auxiliar naquele momento, pois ela fez todo o procedimento necessário, e com isso foi possível salvar tanto a vaca e também o seu pequeno bezerro. No momento em que estávamos lavando nossas mãos, ela se apresentou como Priscila, e era filha do fazendeiro que solicitou o meu trabalho, e também era formada na mesma área que eu, e pela forma que lidou com toda aquela situação, era visível que ela já vinha exercendo a profissão há algum tempo, na fazenda de sua família. Depois de tudo ter sido resolvido, o pai de Priscila veio até mim, e acertou comigo a ajuda que prestei. Depois disso ele acabou me convidando para passar a noite em sua bela fazenda. Como já era muito tarde, eu achei melhor não recusar. E tão logo o dia chegasse, eu pegaria meu rumo. Aquele senhor veio até mim e pediu para que eu me ajuntasse à sua família no momento do jantar. Depois de ter me alimentado, resolvi sair um pouco para fora do grande casarão. A noite estava linda, e como sempre gostei da vida no campo, nada melhor do que respirar um bom ar puro. Tão logo saí para fora, encontrei Priscila, que me convidou para uma boa prosa. Mas tão logo me assentei, notei que ela estava impaciente e olhava em direção ao rio que cruzava a propriedade de seu pai. Quando a perguntei se estava tudo bem, ela me olhou por alguns segundos. Não demorou muito para começar a me falar algo impossível de acreditar, mas prefiro ficar quieto. Somente ouvia com atenção tudo o que era me dito. Sempre fui uma pessoa incrédula, nunca acreditei nessas coisas sobrenaturais, e para mim, tudo o que eu estava ouvindo naquele momento era pura fantasia. Priscila me falava que já fazia algum tempo
que coisas estranhas vinham acontecendo durante as noites, na fazenda de sua família. E quando a perguntei o que seria, ela respondeu que um animal de porte grande vinha invadindo a fazenda e deixando os animais amedrontados. Ela falava que por algumas vezes, tanto ela como seu pai, conseguiram ver esse animal, que tinha semelhança de um enorme cão, e possuía pelos somente em sua cabeça e suas costas, e todo o restante de seu corpo parecia deformado. Fiquei ainda mais surpreso com a conversa, no momento em que falei que poderia ser um cachorro que ela viu. Ela de imediato me respondeu que aquilo andava como uma pessoa, ou seja, em pé. Depois que esse animal começou a aparecer em nossas terras, porcos começaram a sumir, pequenos bezerros e também algumas ovelhas. Então, em uma noite, ela e seu pai foram surpreendidos por esse ser, no momento em que foram até o galinheiro. As galinhas estavam agitadas, e era possível ouvir a algazarra que aquilo estava fazendo. E muito antes que eu e meu pai entrássemos, notamos que algo estava lá dentro. Foi então que tiveram a infelicidade de ficar frente a frente com o lobisomem. Ela conta que depois que viram também não acreditaram, e tão logo acenderam suas lanternas, viram o momento em que aquele ser pulou a cerca e correu em direção à mata. Essa fera foi vista por muitas vezes ao redor da fazenda. Eu escutava e concordava, mas não falava nada. Então retornamos para dentro da casa, e no momento em que eu estava me preparando para ir dormir, o senhor baiano me fez uma bela proposta. Ele me perguntou se eu gostaria de trabalhar em sua fazenda, mas teria uma condição. Eu teria que me mudar para aquele local. É claro que aceitei. Depois de acertarmos tudo, tratei de arrumar minhas coisas e levar para a fazenda, que a partir daquele momento, além de ser minha nova casa, também se tornou meu local de trabalho. Depois de um bom tempo instalado e já conhecendo todo o local, eu e Priscila começamos a nos conhecer melhor. O senhor baiano já não tinha mais problema com nenhum animal que tinha em sua fazenda. Tanto eu como sua filha cuidávamos bem de todos os animais. E quando foi um final de tarde, depois de um belo dia de trabalho, tomei a decisão de pedir o consentimento de Baiano para namorar com a sua única filha. Ele consentiu com muito gosto, mas nos fez uma recomendação. Pediu para que não fôssemos andar pela propriedade depois das 8 da noite e que não cruzássemos o rio depois desse horário. Fiquei pensando por alguns minutos o porquê ele nos fez essa recomendação. Então, certo dia, Baiano me convidou para o acompanhar até uma casa velha que tinha do outro lado do rio, e começou a me falar novamente sobre a tal criatura que foi vista na fazenda e que tinha certeza que era um lobisomem. Quando eu perguntei o porquê fomos até aquele casarão velho, ele me falou que tinha certeza que ali era a morada da tal fera. Tão logo adentramos o casarão, era possível sentir o cheiro do mofo que impregnava todo o local. E não parava por aí. No momento em que entramos, em um dos cômodos que parecia ser um dos quartos, notamos que espalhado pelo chão tinha o que parecia ser ossos de algum animal que, depois de morto, foi arrastado para aquele lugar. E não demorou muito para que nossas suspeitas fossem confirmadas. Encontramos o que parecia ser a pele do que um dia foi uma ovelha. Quando vi aquilo, fiquei sem reação, e admito que o medo era visível. Então, antes que a noite chegasse, eu e Baiano saímos daquele lugar e retornamos para a fazenda. Baiano me pediu que não falássemos nada sobre nossa conversa e nem sobre o que vimos a Priscila. Ele não queria colocar sua filha em risco, pois achava que Priscila poderia ir até a casa velha e acabar tendo uma surpresa muito desagradável. Então concordei, e aquele segredo nunca foi contado. Depois de um bom tempo, tudo isso foi esquecido. Mas quando foi um fim de tarde, tivemos que ajudar uma pequena ovelha que acabou ficando atolada em um brejo, que ficava próximo ao rio. Era próximo às 4 da tarde, quando demos por falta de uma ovelha que deveria estar com o restante dos animais. Depois de ter procurado por todo o canto daquela fazenda e não ter encontrado, Priscila começou a caminhar em direção ao rio. Então perguntei se ela achava possível que a ovelha tivesse se distanciado tanto. Ela falou que sim, e antes mesmo de chegarmos no rio, já era possível ouvir a pequena ovelha aos berros. Quando nos aproximamos, foi possível perceber que o animalzinho estava preso em uma poça de lama, e que sem uma corda
não íamos conseguir tirá-la daquele lugar. Devido às chuvas que haviam ocorrido naquela semana, o rio encheu e formou pequenas bacias de água, onde o gado aproveitava para matar a sede. Mas devido à terra ser muito pisoteada, acabou se formando muita lama, e foi então que a ovelha acabou ficando presa. Priscila então retornou para a fazenda para buscar ajuda, e eu fiquei perto da ovelha, e me dei por conta que estava no rio que tanto foi pedido por Baiano, para que não nos aproximássemos. A tarde já ia indo embora. Boa parte do lugar começava a ficar no escuro. Então comecei a notar que a ovelha começou a ficar agitada. Gritava muito. Parecia saber que ali não era um bom lugar para ficarmos. Não demorou muito para Baiano e Priscila e mais alguns homens que trabalhavam na fazenda chegarem. Priscila trouxe a corda. Baiano e aqueles homens ficaram próximos, olhando a mata. E no momento em que já tínhamos passado a corda na ovelha e íamos começar a puxá-la, Baiano pediu para que deixássemos o animal aonde estava e não fizéssemos nenhum movimento brusco e nem barulho. No momento em que falei que se o animal não fosse tirado daquele lugar, poderia não sobreviver, Baiano colocou a mão em minha boca e fez sinal para que eu me calasse. Então apontou para o outro lado do rio e mostrou que algo andava devagar pela mata, que costeava toda a extensão que estávamos. Quando olhei, eu não sabia o que dizer. Parecia um enorme cão negro, que vinha se aproximando cada vez mais. Baiano e os outros homens estavam armados, e se aquilo se aproximasse a ponto de nos colocar em perigo, eles abririam fogo contra aquela coisa. Ninguém falava mais nada. Não fazíamos nenhum tipo de movimento que pudesse nos entregar. Mas quando menos esperávamos, a ovelha começou a berrar, e isso chamou a atenção da fera. Eu vi o momento em que o lobisomem olhou em nossa direção. Aquilo se colocou em pé e começou a andar como uma pessoa. Em determinado ponto do rio, aquela coisa entrou na mata dentro, e só conseguíamos ouvir os uivos que aquilo soltava. Eram uivos que se misturavam com gritos quase humanos. Eu acreditei que aquilo tinha visto somente a pobre ovelha. Foi quando olhei para trás e vi aquilo vindo em nossa direção. Ninguém teve tempo de reação alguma. Aquele cão do inferno pulou sobre Priscila e a arrastou para a mata. Então peguei uma das armas dos homens e corri em direção aos pedidos de ajuda de Priscila. A encontrei caída e com alguns ferimentos pelo corpo. Ela estava muito assustada e não conseguia nem falar direito, devido ao choque de ter quase encontrado a morte. Baiano e os outros trabalhadores da fazenda nos encontraram. Quando falaram para sairmos daquela mata, começamos a ouvir passos pesados ao nosso redor. Aquele maldito lobisomem tinha armado uma cilada para pegar a todos nós. Em determinado momento, conseguia ver uma sombra que estava abaixada por entre alguns arbustos. Aquilo nos observava e esperava o menor dos descuidos que viéssemos a cometer para nos atacar. E tão logo isso aconteceu, o lobisomem saltou da mata e correu em nossa direção. Nesse momento abrimos fogo. Aquilo era tão rápido que parecia desviar dos tiros. Então, no momento em que atingimos a fera, aquilo correu para a mata e era possível ouvir seus gritos que cortavam a noite. O maldito lobisomem foi em direção à casa velha. Então pedi para um dos homens voltar com Priscila para a fazenda e, depois de deixá-la na casa, ir até ao paiol e pegar uma boa quantidade de gasolina que tinha em um tambor e retornar até a casa velha. Baiano me perguntou se eu achava que isso era a melhor coisa a se fazer. Falei que sim, pois se não dessemos cabo daquela fera do inferno, aquela coisa começaria a nos perseguir e não descansaria enquanto não acabasse com cada um de nós. Bem devagar caminhamos até a casa velha, e no momento em que estávamos próximos, conseguimos ver o lobisomem entrar na casa. Depois disso, ficamos à espreita da casa, e tão logo outro companheiro voltou, nos aproximamos e derramamos toda a gasolina ao redor do velho casarão. Aquele cão do inferno tentou sair para fora, para escapar do fogo que consumia a casa. No mesmo momento atiramos em direção a portas e janelas, para não deixar que aquilo escapasse. Era possível ouvir os gritos que a criatura soltava. Não demorou muito para que o casarão fosse tomado pelo fogo e consumido rapidamente. Então, depois de verificarmos que aquele cão do inferno não nos incomodaria mais, respiramos aliviados e retornamos para a fazenda. A primeira que fiz tão logo que chegamos
Foi procurar saber como Priscila estava. E para nossa tranquilidade ela estava bem, apesar de alguns arranhões e o susto que levou. Depois disso o baiano me chamou e também pediu para que os homens que trabalhavam em sua fazenda entrassem. O acompanhamos até a sala. Priscila ficou ao meu lado e eu via seu pai agradecendo a cada um de nós. Baiano foi até uma estante, pegou uma de suas bebidas preferidas e depois de nos servir, levantou um brinde à vida. E falou a cada um de nós que a partir daquele momento, que deixássemos de chamá-lo de Baiano e passássemos a chamá-lo de João, pois a partir daquele momento, além de funcionários, tínhamos virado família. Boa noite. Boa noite. Me chamo Adriano Jansen e moro na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. O que estarei relatando a todos vocês aconteceu comigo no ano de 2003, em uma época em que toda a minha família tinha se programado para passar as férias em uma pousada rural, que fica localizada próximo ao Parque Nacional da Serra do Itajaí. Minha família sempre foi muito unida e durante o ano sempre nos programávamos para que pudéssemos ter momentos de lazer e também descanso. E dessa vez, decidimos passar alguns dias em uma pousada que ficava localizada na região de Santa Catarina. Depois de sairmos da nossa cidade e já estar algumas horas dirigindo, eu, meus pais e minha irmã não víamos a hora de chegar de uma vez e poder desfrutar de tudo que o local oferecia. E tão logo chegamos, assim o fizemos. O lugar era lindo, muitas árvores espalhadas por todo lugar e um imenso campo verde que se sumia a perder de vista. Cocheiras com cavalos que proporcionavam passeios por trilhas, isso sem falar no belo chalé rústico que iríamos ficar. Tão logo chegamos, fomos conhecer a casa. Eu e minha irmã ficamos com o quarto de cima e meus pais em um enorme quarto que tinha no primeiro andar. Como já era próximo às 9 horas, depois de todos já estarem alojados, fomos até o restaurante do local para nos alimentar. Era possível perceber que tinha algumas famílias hospedadas naquele local. Então, depois de fazermos nossa refeição, eu e meu pai fomos a um salão que tinha ao lado do refeitório. E tudo dava a entender que era um salão de jogos. E lá ficamos por um bom tempo. Minha mãe e minha irmã tinham voltado para casa. Estavam cansadas e queriam descansar um pouco. Eu e minha família passaríamos 5 dias naquele lugar. Seria ótimo demais se não fosse por alguns problemas que tivemos. No penúltimo dia, eu e minha irmã, junto com alguns amigos e amigas que fizemos, passamos boa parte da tarde andando a cavalo e fazendo caminhos que eram por entre a mata. Depois de já fazer algumas horas que estávamos na trilha, conseguimos ver uma imensa represa e decidimos ir até lá. Depois de nos aproximarmos, notamos que a água era cristalina, a ponto de ver o fundo, e também alguns pequenos peixes que passavam rapidamente pela margem. E não demorou muito para que entrássemos na água para nos divertir. Acabamos não nos dando conta que a tarde tinha passado muito rápido e a noite não demoraria para tomar conta de todo aquele lugar. Logo que retornamos refazendo todo o caminho por entre a mata, parecia ser muito tarde devido à mata ser fechada. Como a trilha era estreita, vínhamos devagar um atrás do outro, mas em um determinado momento, os cavalos começaram a ficar arredios e muito agitados. Pareciam saber que alguma coisa estava ao nosso redor. Eu desci do cavalo que eu estava para tentar acalmá-lo, e no mesmo momento tentava puxá-lo pelo cabresto, mas o animal parecia ficar cada vez mais assustado. Foi quando minha irmã e os amigos que fizemos começaram a olhar ao redor da mata e falaram que tinha alguém andando ao nosso redor. Subi novamente no cavalo e ficamos observando, e não demorou muito para vermos um homem que aparentava ter uns 50 anos, escondido por entre as árvores. Então, no momento em que começou a se aproximar, os cavalos começaram a ficar ainda mais descontrolados. Pareciam ver e sentir que algo ruim estava se aproximando. Então eu gritei com aquele homem e eu perguntei quem ele era e o que ele queria, pois não aparentava ser alguém que estivesse hospedado nas casas da pousada. Aquele homem se esquivou muito rápido em nossa direção, e com isso, os cavalos saíram em disparada por todo o caminho.
Depois de chegarmos até as cocheiras, o tratador dos cavalos nos perguntou se estávamos bem, pois notou que todos nós estávamos muito ofegantes. No momento em que contamos o que aconteceu, ele coçou sua imensa barba e fez uma cara que parecia que a notícia não tinha agradado muito. Ele pediu para que voltássemos até as casas que estávamos, não fôssemos mais para a direção da mata. E no momento em que fazíamos o que ele tinha nos pedido, eu olhei para trás e vi aquele homem caminhando em direção à mata. Também notei que ele estava armado, com o que parecia ser uma espingarda. Então, depois de se despedir dos amigos, eu e minha irmã fomos até nossos pais e contamos tudo o que aconteceu e vimos na mata. Minha mãe achava que não deveria ser nada demais, que provavelmente devido ao horário, podíamos ter confundido sombras que se formavam na mata com alguém. Mas sabíamos que não era isso, e que realmente tinha alguém nos observando. Isso sem contar o homem que cuidava dos cavalos, porque ele iria até o local, carregando uma espingarda. Na hora do jantar, vimos o homem do estábulo, e fomos até ele para perguntar se ele tinha encontrado alguém. E por incrível que pareça, ele falou que não sabia de nada do que estávamos falando. Falou que toda a propriedade era particular, e ninguém entrava ali sem autorização. Depois de ouvir isso, só reforçou ainda mais a dúvida que tínhamos. Algo não estava certo, e sabíamos que aquele homem só falou isso para não alertar a todos que estavam hospedados ali. Então retornamos para a casa que estávamos hospedados. Eu e minha irmã subimos para o nosso quarto, e nossos pais ficaram na sala de TV. Depois de conversarmos um pouco, eu e minha irmã decidimos descansar. Então, quando foi próximo às 2 da manhã, eu me acordei com o barulho de algo que caminhava sobre um deck de madeira que tinha em frente à casa. Não demorou muito para minha irmã se acordar. Então caminhamos bem devagar em direção à janela, que estava aberta devido ao calor que fazia. Como a luz de fora estava apagada, a única luz que iluminava a frente da casa era a luz da lua. Ficamos na janela por um pequeno tempo, observando, e não demorou muito para vermos uma fera hedionda. O susto que levamos foi horrível. A criatura saiu de uma das laterais da casa. Aquilo andava arqueado. Tinha suas pernas estranhas, pareciam quebradas para trás. Seus calcanhares eram enormes. Tinha longos braços. E sua cabeça era como de um cachorro, com um focinho negro, mas parecido com o focinho de um porco. Sua cabeça tinha muitos pelos, compridos, que desciam somente por suas costas, enquanto todo o resto de seu corpo era totalmente negro, com muitas cicatrizes e sem pelos. Aquilo andava devagar, parecia tentar achar algo ou alguém, e conforme andava, era possível ver suas enormes orelhas se mexendo em direção como se tentasse encontrar algum barulho. No momento em que aquilo ficou bem embaixo da nossa janela, minha irmã caminhou para trás e tremia muito de medo. Eu permaneci quieto olhando. Então não demorou muito para que eu conseguisse sentir um forte odor de carne podre. Parecia carniça. Eu já tinha ouvido alguns rumores e histórias que falavam sobre uma criatura que possivelmente tinha sido avistada em algumas cidades. Até mesmo meus avós me falavam sobre o suposto aparecimento de um lobisomem que aterrorizou a região que eles moravam há alguns anos atrás. Mas não conseguia acreditar que naquele momento, o que só tinha ouvido falar em histórias, estava tentando encontrar uma forma de entrar na casa que estávamos. Eu achei que não corríamos perigo algum, mas no momento em que eu olhava pelo canto da janela, consegui notar que uma das janelas de baixo estava aberta, e acredito que minha mãe e meu pai poderiam ter pegado no sono e estivessem dormindo na sala. No momento em que aquela coisa chegou até a janela, consegui ver que aquele ser do inferno olhou para dentro da casa e acabou deixando à mostra seus dentes. Eu, acreditando que aquilo poderia ter visto meus pais dormindo e iria atacá-los, peguei um grande vaso de vidro e atirei pela janela em direção à fera. O vaso se quebrou todo no momento em que o atingiu. Aquilo deu um uivo muito alto e correu em direção à mata que tinha a poucos metros de casa, e lá ficou nos observando. Desci correndo, fechei a janela e passei a chave na porta. Meus pais tinham acabado de se acordar e estavam assustados, se perguntando o que estava acontecendo. Depois de falar para eles o que tinha acabado de ver da nossa janela, meu pai não acreditou. Então subimos todos até o quarto e lá ficamos observando. Não demorou muito para que fosse visível que algo estava se movimentando na mata.
Então meu pai falou que poderia ser algum cachorro, mas se calou quando viu que o que andava sobre 4 patas acabou ficando em pé como uma pessoa. Detrás das cortinas da janela, todos nós víamos o momento em que o lobisomem saiu da mata e mais uma vez caminhou direção à casa. Então por alguns momentos o lobisomem olhava na direção que estávamos e era possível ver que aquilo cheirava o ar, acredito para tentar identificar onde estávamos. Minha mãe e minha irmã estavam abraçadas, assustadas. Eu e meu pai continuávamos imóveis na janela, temendo que aquilo entrasse na casa. Foi então que meu pai ligou para a recepção e pediu ajuda. Falou que tinha uma enorme fera tentando entrar na casa que estávamos. E não demorou muito para que víssemos novamente movimento na mata. No momento em que a fera notou que estava sendo observada, parou de tentar achar uma forma de entrar na casa, e tão logo achou o homem, que estava embrenhado por entre a mata, correu em sua direção. Conseguimos ouvir 2 ou 3 disparos, e passado algum tempo, aquele homem começou a sair da mata. Eu e meu pai descimos as escadas. Fomos até lá fora para conversar com aquele homem. Então, em conversa com aquele homem, ele falou que a frequência que aquele animal aparecia por ali era grande. E no momento em que meu pai perguntou que animal seria aquele, ele falou que era um cachorro do mato, e que o lugar sempre foi visitado por muitos como aquele que vimos. Eu sabia que aquilo não era um cachorro, mas para não discordar daquele homem, ficamos quietos. Então meu pai concordou com ele e agradeceu a ajuda. Aquele homem falou que ficaria rondando o local, para se certificar que aquele cachorro não ia voltar. Eu sabia que aquilo não era o que aquele homem falava. Aquilo era um lobisomem. E estranhamente no outro dia, quando estávamos de partida, fomos até a recepção para acertar algumas coisas que ficaram pendentes. A direção do local nos informou que o que tínhamos para acertar iria ficar por conta do estabelecimento. Então, no momento em que estávamos saindo do local, todos nós vimos andando pela mata o mesmo homem que durante a noite conversou conosco. E mais estranho ainda, era quem estava com ele. Era aquele senhor que vimos no momento em que andávamos pela trilha. Tanto um como o outro acompanharam nosso carro, nos seguindo com os seus olhares. E depois disso, retornaram para dentro da mata. Depois disso, minha família começou a acreditar que aquela história que o que estava em frente à nossa casa de campo era um cachorro do mato, era tudo conversa fiada. Todos nós sabíamos que aquilo era um lobisomem, e por muito pouco, o pior não aconteceu com toda a minha família. Boa noite. Boa noite. O que irei contar através desse relato, de certa forma é algo que eu ouvia falar muito, mas nunca dei atenção. Trabalho em uma empresa que presta serviços de montagem e manutenção de silos por todo o Brasil. Muitas empresas já têm como um contrato de trabalho formalizado, onde 2 ou 3 vezes por ano, toda a nossa equipe se dirige até o local, para efetuar as devidas assistências. Me chamo Eloy Mendes Ribeiro, moro em Campo Mourão, e há alguns dias recebemos a notícia que a empresa que trabalhamos tinha ganhado uma licitação de trabalho para prestar serviço e assistência a uma empresa que está localizada na área rural da cidade de Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Já tínhamos data e hora certa para que nossa equipe estivesse se dirigindo até essa cidade. Seria uma sexta-feira, próximas 3 horas da tarde, e junto comigo estaria mais 2 companheiros de serviço. Antônio Carlos, de 45 anos, que além de ser o trabalhador mais antigo da empresa, sabia como ninguém como resolver qualquer problema. E um rapaz que todos nós chamávamos de Digão, apelido que recebeu por se chamar Diego, o mais novo contratado da empresa. A viagem era toda por conta da empresa, e tudo já estava certo. Tão logo chegássemos no aeroporto da cidade, já estaria um carro à nossa espera, e esse mesmo carro nos levaria até a empresa onde iríamos prestar nossos serviços. Até onde sabíamos, teríamos que fazer a troca de toda a parte elétrica, de alguns silos que há algum tempo não funcionavam. Depois de chegar no aeroporto e nos dirigir até o carro, começamos a fazer o caminho até a empresa. Também era possível apreciar um pouco da cidade, e também da área rural. O motorista se chamava Adão,
Ia nos falando sobre alguns pontos turísticos que existiam por toda a extensão da cidade. E também falou que não muito longe da empresa tinha um pequeno vilarejo, famoso por suas festas, e que esse final de semana não seria diferente. Como fizemos uma boa amizade com o motorista da empresa que foi nos buscar, ele acabou nos convidando para irmos até esse vilarejo no sábado, e nós aceitamos. Passado um bom tempo, que já estávamos naquela estrada, era possível ver que estávamos nos aproximando de uma empresa. Tão logo chegamos, notei que a empresa que iríamos passar alguns dias tinha uma grande portaria de segurança, e os homens que estavam lá estavam fortemente armados. Então, depois de entrarmos na empresa, nos dirigimos até o escritório, onde o dono daquele lugar já estava à nossa espera. E depois de nos comunicar quais problemas estava tendo com alguns silos, ele pediu para que um dos trabalhadores da empresa nos acompanhasse até onde ficaríamos acomodados. Eram quartos que foram feitos ao lado de um grande refeitório, onde os trabalhadores faziam suas refeições, e sem dúvida alguma faríamos também. Então, depois que aquele trabalhador nos deixou na porta do nosso dormitório, recebemos um alerta daquele trabalhador, que acabou deixando não somente eu, mas também meus companheiros de trabalho pensativo. Aquele homem falou que logo após a janta, o melhor a se fazer era ir para os dormitórios e não ficar andando ao redor da empresa. E quando perguntamos o porquê, aquele homem simplesmente desconversou e tratou de voltar a seus afazeres. Então logo colocamos nossas coisas no quarto, eu e o senhor Antônio fomos até alguns silos, e no final do término do expediente, já tínhamos discriminado em uma folha de papel uma relação de peças que precisavam ser trocadas. Essas peças seriam encomendadas e chegariam na segunda-feira. Então teríamos boa parte do sábado para remover peças que estavam com defeito, e também trocar boa parte da elétrica dos 2 silos. Então, quando retornamos para os dormitórios, Diego já tinha organizado todas as nossas coisas. E também notamos que nosso quarto não era tão grande. Possuía 2 beliches e uma pequena mesa. Diego então falou que no momento em que estávamos no silo, um dos trabalhadores da empresa foi até onde ficaríamos por alguns dias. E falou que a empresa tinha implantado novas regras, devido a alguns problemas que estava passando. E quando perguntei quais seriam essas regras, Diego falou que os funcionários não deveriam ficar transitando pelo pátio da empresa depois das 9 da noite. E, se possível, todos deveriam ficar em seus quartos. E quando foi lhe perguntado o porquê, esse homem falou que a empresa durante as noites tem recebido a visita de algo, que tem feito muitos trabalhadores perderem a vontade de continuar trabalhando nesse local. Então, quando perguntei se aquele homem já tinha visto o animal que vinha aparecendo durante as noites, fiquei surpreso com tudo que ouvi. Diego então falou que o animal é muito parecido com um enorme cão, com grandes orelhas pontiagudas. E quase todas as noites é possível ouvir o pessoal da segurança efetuando disparos com suas armas, e esse mesmo animal correndo por boa parte da empresa, até sumir na mata. Quando vi o companheiro dizer que tudo indicava que esse animal era um lobisomem, simplesmente me calei. Abaixei minha cabeça e não sabia o que pensar. Cheguei a imaginar que poderia ser coisa de peão de obra, que estava saindo com conversa só para ver como reagiríamos a tal comentário. Nenhum de nós falou mais nada, e depois de um banho, fomos até ao refeitório para jantar. E lá encontramos o companheiro Adão, que foi nos buscar no aeroporto. Fomos até a mesa que ele estava, e fizemos nossa refeição por ali. E não demorou muito para que o companheiro nos perguntasse se a nossa ida ao vilarejo ainda estava certa. Nem me dei conta que, se tudo o que foi dito viesse a ser verdadeiro, não seria uma boa ideia sairmos à noite, e acabei respondendo que sim. Então, depois da janta, voltamos para o nosso quarto e decidimos descansar. A noite foi calma, não fomos acordados por nenhuma agitação pela empresa, ou animal que aparecia como ouvimos falar. Tudo parecia que foi apenas uma brincadeira. Tão logo acordamos pela manhã de sábado, tratamos de logo começar a retirar as peças que precisavam ser trocadas. Seria um dia de serviço longo. O expediente da empresa era até meio-dia. Eu e meus companheiros continuaríamos trabalhando até próximas 4 da tarde. E assim o fizemos.
Então, depois de tudo já estar resolvido, quando era próximo das 3h30, já estávamos reunindo nossas ferramentas. Quando Adão veio até nós e falou que próximo às 18 horas passaria pela empresa para que fôssemos até o vilarejo. Então tratamos de nos apressar, depois de um dia cansativo de trabalho. Eu não via a hora de tomar um bom banho, relaxar um pouco e, próximo ao horário combinado, começar a me arrumar. Seria bom poder sair um pouco e aproveitar o festejo. Isso era o que eu e meus companheiros pensávamos. Quando foi próximo às 18 horas, Adão chegou na empresa. Então trancamos o quarto e entramos no carro e fomos até o vilarejo. O lugar era muito bonito. Parecia que toda a pequena vila estava em festa. Bandeirinhas espalhadas de um poste a outro. Boa parte do povo estava trajado para apresentações que viriam a ter. Isso sem falar que tinha muita comida e bebida à vontade. Logo após as apresentações que foram realizadas pelo povo, um grupo local começou a tocar músicas raízes, que animaram ainda mais a população. E com isso, até mesmo eu e meus amigos fomos pegos de surpresa. E quando nos demos por conta, já estávamos dançando por entre aquele povo. Entre uma música e outra, o intervalo nos possibilitava conhecer ainda melhor o povo daquela região, que surpreendentemente nos recebia com muita alegria. Passado algumas horas de festejo, e também sem contar que já era muito tarde, achamos melhor nos despedirmos dos novos amigos que fizemos e retornar para a empresa. Se fosse por Adão, passaríamos a noite e também o dia de domingo, pois tudo indicava que a festa não tinha hora para terminar. Então, quando estávamos retornando, boa parte do trajeto tinha que ser feito com o carro bem devagar, pois a rua era muito cheia de buracos e também alguns lugares tinham grandes desfiladeiros. Mas em determinada parte do caminho, Adão falou que o carro estava apresentando problemas. Parecia que o motor perdia a força e ainda faltava perto de 400 metros para chegarmos na empresa. Como o pior da estrada já tínhamos feito, Adão nos deu a ideia de fazermos o restante do caminho até a empresa a pé. O carro foi travado e durante o dia retornaríamos para tentar resolver o problema. Então, no momento em que estávamos fazendo o caminho a pé e já estávamos a alguns metros do carro, Adão se calou e não falou mais nada. Então o senhor Antônio acabou quebrando o silêncio da noite. Ele perguntou se Adão estava preocupado em deixar o carro naquele local. Adão falou que não, que o lugar era tranquilo e seu carro era conhecido pelos sitiantes locais. Então novamente Antônio perguntou o que o preocupava. Adão falou que aquele horário não deveríamos estar andando a pé, ainda mais por aquele lugar. Admito que quando ouvi Adão falar aquilo, fiquei um pouco espantado, mas não falei nada. E não demorou muito para começarmos a ouvir o som de galhos quebrando na mata. Parecia que alguma coisa já vinha nos acompanhando. Quanto mais olhávamos na direção em que se ouvia o som de galhos quebrando, mais o medo tomava conta de todos nós. Em determinado ponto da estrada, aquilo pareceu correr por entre a mata. Conseguimos ver uma enorme sombra negra que cruzou a rua, e nesse momento vimos que aquilo estava à nossa espreita. Estava esperando o melhor momento para nos atacar. Olhamos para os lados, à procura de qualquer coisa que pudéssemos usar para nos defender. Então Adão e o senhor Antônio começaram a pegar algumas pedras, e eu e Diego conseguimos achar alguns galhos secos que estavam caídos pelo barranco, e continuamos fazendo o caminho até chegar no local em que vimos que algo muito grande tinha cruzado a rua. Então nesse momento olhamos para a mata e conseguimos ver como se fosse uma grande sombra que estava em pé. Também era possível ouvir sons de grunhidos que se aproximavam ainda mais. Foi então que aquela coisa soltou um grito que cortou a noite. Ainda me lembro como se fosse nos dias de hoje. Aquele grito parecia um uivo dado por um cão, mas se misturava com um grito quase humano. Naquele momento, pedras e galhos foram jogados na direção em que aquele animal estava. Eu e meus amigos corrimos o mais rápido que podíamos. E no momento em que estávamos chegando na empresa, notamos que algo de estranho já tinha acontecido, pois a movimentação dos guardas e também de outras empresas que prestavam serviços ali era muito grande. Então perguntamos a um dos guardas o que havia acontecido, e ele nos falou que um dos dormitórios tinha sido invadido,
e que só não aconteceu o pior porque não tinha ninguém no quarto. Quando fomos até nosso quarto, tivemos uma surpresa. O quarto invadido era o nosso. Se estivéssemos dentro do quarto, no momento em que a fera invadiu, o pior poderia ter nos acontecido. Então voltamos rapidamente à portaria e contamos tudo o que nos aconteceu quando retornávamos para a empresa. E nesse momento, conseguimos ver que muitos trabalhadores estavam voltando correndo até a guarita e falavam que o lobisomem estava na mata. Todos estavam com medo de sofrer um novo ataque. Então nesse momento notei que Diego não estava conosco, e quando olhei em direção ao nosso quarto, que ficava a uns 50 metros da guarita, vi Diego na porta, e também aquele cão do inferno caminhando em sua direção. Os guardas fizeram disparos para tentar afugentar aquela coisa, mas de nada adiantou. Então no momento em que os guardas correram em direção à fera, eu fui junto. Um dos guardas perguntou se eu sabia usar uma arma de fogo, e me deu uma arma. Quando o lobisomem nos viu, disparou em direção a Diego, que estava de costas para aquela fera. No momento em que disparamos, Diego notou a aproximação daquele ser e se trancou novamente no quarto. Aquilo se jogou por 2 ou 3 vezes na porta e não conseguiu derrubá-la. Então aquele ser investiu sobre nós, que no mesmo momento abrimos fogo contra aquela besta do inferno. Então quando aquilo chegou em um certo ponto da empresa, onde a luz era mais forte, conseguimos ver aquele ser. Nunca tinha visto nada igual em toda a minha vida. Aquilo parecia uma pessoa de porte médio, e com a cabeça de um cão com grandes dentes em sua boca. Também era possível ver suas mãos deformadas e com grandes garras negras. Aquilo exalava um cheiro muito forte, que parecia carniça. Naquele momento abrimos fogo contra aquela criatura, e conforme os seguranças se aproximavam, aquela fera também se afastava em direção à mata. Incrivelmente aquilo conseguiu escapar com vida. Então no momento em que se embrenhou na mata, conseguimos ver aquilo abaixado por entre a vegetação e nos observando. Então aquilo sumiu. Depois de ter certeza que Diego estava bem, e como já se aproximava das 5 da manhã, ninguém mais tinha cabeça para dormir. Ficamos reunidos próximo à guarita, e tão logo o dia chegou, voltamos até o carro de Adão. Logo depois de ajudá-lo, pedimos para que Adão nos deixasse na cidade. Nos hospedaríamos em algum hotel e na segunda-feira voltaríamos terminar nosso serviço. Então na segunda-feira, tão logo chegamos, os guardas nos contaram que no domingo à tarde, próximo à empresa, foi achado o corpo de um homem que morava em uma pequena casa que tinha na mata. Esse homem tinha sido alvejado por balas. Um dos guardas nos falou que tudo indicava que aquela pessoa era o lobisomem. Então, quando perguntei como tinha tanta certeza, ele me respondeu que as balas que o atingiram eram do mesmo calibre usadas por eles. Depois que terminamos o serviço e retornamos para a nossa cidade, eu fiquei pensando em tudo que vivenciamos naquele lugar e cheguei à conclusão que não importa o lugar, o mal existe e pode nos surpreender quando menos esperamos. Boa noite. Boa noite. Me chamo Emerson Luiz e esse relato que será contado a todos vocês aconteceu comigo depois que precisei sair da cidade que moro, devido a algumas brigas que arrumei. Minha família sempre passou por alguns problemas, pai e mãe afundados no álcool, e com isso cresci dentro de uma casa problemática. Desde pequeno, só me envolvi com coisas que não acrescentavam nada na minha vida. E conforme o tempo ia passando, eu ia ficando mais velho, e fui conhecendo algumas coisas que só trouxeram problemas ainda maiores para a minha vida. Certa vez eu estava com alguns amigos, em uma pequena praça, que não ficava tão longe de minha casa. A pracinha estava movimentada. Como nossa vila era pequena, durante a noite muitas pessoas se reuniam para conversar ali naquele local. Depois de alguns minutos que eu estava por ali, eu vi uma pequena confusão que estava começando a se formar com um de meus amigos. E quando me levantei para tentar entender o que estava acontecendo, acabei recebendo um golpe nas minhas costas, que acabou me derrubando. Depois de levar uma boa surra de um povo que morava em outra vila, meus amigos me ajudaram a levantar e me tiraram dali, pois um deles falou que ia voltar, e se me encontrasse de volta, dessa vez ia dar cabo da minha vida.
Tão logo que cheguei em minha casa, um de meus tios tinha chegado de viagem e estava fazendo uma visita para minha mãe. Tanto minha mãe como meu tio, vendo a situação em que eu fiquei, conversaram e acharam melhor eu passar um bom tempo longe, até a poeira baixar. Meu tio falou que quando retornasse até a cidade que morava, iria me levar para passar uns dias com meus avós, que moravam em uma pequena vila conhecida como Recanto Pedra Alta. Minha mãe acreditou que era o melhor a se fazer, pois ouviu um de meus amigos contando a meu tio que quem fez isso comigo iria voltar atrás de mim, e tinha somente a intenção de tirar a minha vida. Então, no outro dia, depois de estar bem melhor, antes de viajar, meu tio me convidou para ir com ele até a cidade, pois precisava comprar algumas coisas em uma feira aberta ao povo. Nesta feira se encontra de tudo, desde ferramentas e utensílios domésticos usados. Acredito que minha avó pediu para que meu tio comprasse algo para sua casa. Depois que chegamos à feira, começamos a andar por entre as tendas, e acabei vendo que a alguns metros da onde estávamos, o mesmo rapaz que falou que ia dar cabo da minha vida, estava com outros dois, e vinham tocando o terror por entre as tendas. Meu tio notou que eu fiquei inquieto, e no mesmo momento, me tirou daquele lugar. Caminhamos em direção ao carro, e quando entramos, eu vi que um dos rapazes me viu, e veio em minha direção. Consegui ouvir que ele falou que não adiantava correr, que o que era meu estava guardado. Então voltamos para casa, e antes de ir para a casa de meus avós, pedi para minha mãe e meu pai tomarem muito cuidado. Apesar de eu ter uma vida desregrada e uma família problemática, nunca pensaria em colocar a minha família em perigo. Depois de me despedir de minha mãe e de meu pai, pegamos a estrada. Foi uma viagem longa, pois eu morava em um estado e meus avós em outro. Durante todo o caminho percorrido, eu só pensava na minha família, que estava ficando para trás. E também coloquei na minha cabeça que iria mudar a forma de viver a minha vida. Tinha que dar um basta em tudo isso, ou muita coisa ruim poderia acontecer. Quando foi próximo às 10 horas da noite, já conseguia ver o pequeno vilarejo que meus avós moravam. Eu iria ter uma vida totalmente diferente da vida que eu tinha na cidade. Era possível ver que o vilarejo era pacato. Não se via ninguém nas ruas. Isso sem falar que aquele lugar parecia uma vila fantasma. Tão logo chegamos, percebi que no momento que ela caminhava em minha direção, falando algumas coisas e fazendo alguns gestos, me abraçou e depois daquela noite, ela nunca mais saiu de perto de mim. Como eu e meu tio estávamos muito cansados, fizemos nossa refeição, junto com minha avó, e depois disso, eu fui tentar dormir um pouco. Então no dia seguinte, tão logo me acordei e saí do meu quarto, passei pela sala e fui em direção à cozinha. E lá estava minha avó, sempre muito cuidadosa e atenciosa comigo. O café estava pronto, e ela tinha feito um bolo de fubá, para que pudéssemos tomar café. Mas em um determinado momento, notei que minha avó ficava me olhando, e parecia me analisar. E quando a perguntei se estava tudo bem, fiquei surpreso com tudo que ouvi. Eu ainda não tinha contado tudo o que havia acontecido, mas mesmo assim, minha avó falou dessa forma comigo. Filho, faltou muito pouco para o pior acontecer com você. Eu sabia de todo o apuro que você iria passar. Tudo isso foi consequência de seus atos impensáveis. Entenda uma coisa: tudo que você faz de bom nessa terra retorna em forma de coisas boas. Mas você há um bom tempo plantou apenas sementes ruins, e infelizmente começou a colher o que plantou. Ela contou tudo o que aconteceu, e se eu não soubesse, poderia dizer que ela estava lá no dia em que o pior quase aconteceu comigo. Posso ser uma pessoa, como diz, ruim de lida, mas jamais levantaria o tom, ou entraria em contradição com a minha avó. Tudo que ela falou era verdade, e fiquei sem saber como ela sabia de coisas que nem minha mãe e nem meu tio souberam. Então, no momento em que a perguntei como ela soube tudo isso, meu avô se acordou, e como eu não sabia que eu tinha chegado durante a noite, veio direto até mim e me deu um abraço apertado. Imagine a felicidade de meu avô ao me ver. Passei o dia andando de um lado para o outro e ajudando meu avô. Foi ótimo poder ser útil e ainda ver a felicidade de meus avós. Então, quando a tarde estava dando lugar à noite,
Minha avó nos chamou para jantarmos, e tão logo meu avô terminou sua refeição, se levantou da mesa, veio em minha direção, colocou suas mãos sobre a minha cabeça e me abençoou. Meu tio não passaria a noite conosco, pois tinha conhecido uma moradora que tinha acabado de se mudar para o vilarejo, e pelo jeito já tinham se enrabixado. Então, quando ficamos somente eu e minha avó na cozinha, perguntei para minha avó como ela sabia coisas que eu não contei para ninguém. Ela ficou me olhando e falou que sabia muitas coisas a meu respeito, e que também sempre pediu para o que a acompanhava também me acompanhasse e não deixasse nada de ruim me acontecer. Depois disso, ela me convidou para ir até uma casinha pequena que tinha nos fundos de sua casa, e quando entramos, ela me explicou algumas coisas, e falava que se eu quisesse, ela poderia me ajudar e afastar tudo que fosse ruim de mim. Então, depois de me explicar tudo, confesso que não entendi muita coisa, mas eu aceitei a sua ajuda. E depois que tudo foi feito, ela falou que a partir daquele momento, nada de mal poderia me acontecer. Fiquei sem entender algumas coisas, mas se minha avó falava que isso funcionava dessa forma, eu acredito. Depois de fazer próximo a uma semana que eu estava longe de casa, pela manhã acordei, vi que meu tio estava na casa e conversava com minha avó. E depois que eu tomei o café, ele falou que precisava conversar comigo. Foi então que ele começou a me contar algo que me deixou completamente sem ação. Era uma mistura de raiva e medo. Ele me contou que as mesmas pessoas que tentaram contra a minha vida, quando descobriram que eu tinha ido embora da cidade, resolveram que alguém teria que pagar pelos meus erros. Quando foi uma noite, minha mãe estava sozinha na casa. Meu pai estava trabalhando em uma serraria que ficava retirada da cidade. Então as mesmas pessoas que tentaram contra mim foram até a casa que eu morava e atearam fogo na casa. Minha mãe estava em seu quarto e já estava dormindo. Quando acordou, a casa já estava tomada pelas chamas, e se não fosse a ajuda prestada pelos vizinhos, minha mãe poderia estar morta. Meu tio falou que minha mãe teve algumas queimaduras em seu corpo e estava internada no hospital da cidade. Então ele pediu para que eu não me preocupasse, pois minha mãe não corria risco. Em minha cabeça passava como se fosse um filme, de todas as coisas que eu não deveria ter feito, coisas que se eu tivesse evitado, talvez minha família não teria passado por tudo isso, e minha mãe não estaria na situação em que se encontrava. Imaginar que nossa casa agora se encontrava toda queimada, e por muito pouco o pior não aconteceu com minha mãe, me deixava com uma raiva muito grande, que eu reprimia em meu peito, e não deixava visível. Mas como esconder isso da minha avó? Eu estava de cabeça baixa. Foi então que ouvi ela falar que ficar com tudo isso preso em meu peito não me faria bem. Então falei que tinha decidido mudar de vida, e também de alguma forma a da minha família. Mas agora, depois de minha mãe quase perder sua vida por causa de meus erros, eu não iria deixar que mais nada de mal acontecesse à minha família. Não tinha como eu me calar e aceitar tudo isso. Eu tinha que fazer alguma coisa. Então a minha avó falou que poderia me ajudar. E no momento em que a perguntei como, ela me chamou novamente até aquele quarto que tinha nos fundos do terreno. Então falou que o que iria me contar, eu não poderia contar a ninguém. Então ela falou que há muito tempo guarda alguns utensílios e artefatos, que poderia me ajudar a ganhar mais força. Mas a partir do momento que eu os colocasse, eu deixaria de ser eu e daria lugar a outra coisa. Então ela me falou de um unguento, uma capa e um cinturão, que a partir do momento que eu colocasse ou passasse, eu mudaria de forma, mas não perderia o controle enquanto eu estivesse transformado. Então ela me falou que esses artefatos pertenciam a um feiticeiro e que ele foi concedido pelo próprio demônio. Depois de me explicar tudo o que eu precisava saber, ela me perguntou se eu estaria disposto a passar pela transformação. Ela falou que a capa e o unguento poderiam me oferecer risco, pois o unguento só me deixaria por poucas horas transformados em lobisomem, ou como ela chamava, dogman. E também se eu não controlasse o lobisomem que habita a capa, a partir do momento que eu comesse qualquer tipo de carne, deixaria de ser eu e passaria a ser somente o lobisomem. Então ela me entregou um cinturão,
muito antigo, e também me falou que aquele cinturão só poderia ter sido feito de uma forma, pelo couro de uma pessoa que foi morto enforcado, acusado de fazer bruxaria ou de ser um lobisomem. Bastava que eu colocasse o cinturão ao meu redor e a transformação aconteceria. E se eu o tirasse, a fera iria deixar de habitar o meu corpo. Ela também me falou que no momento em que eu colocasse o cinturão, eu deveria estar pensando nas pessoas que tentaram contra a minha vida e de minha família, pois assim, por mais que o lobisomem tivesse somente intenções negativas, não faria mal a outras pessoas, somente as pessoas que ficaram em meu pensamento. Se o lobisomem não fosse controlado, esta fera do inferno teria somente intenções de acabar com tudo que cruzasse o seu caminho. Então ela me alertou que esse cinturão que me entregou foi mencionado na história de Peter Stubb. Ele era um homem que foi capturado em 1589, após uma série de crimes horríveis cometidos nas cercanias da pequena cidade alemã de Bedburg. E após confessar a todos esses crimes, falou que o cinturão possuía poderes mágicos. Depois que minha avó me entregou o cinturão, falou que durante a noite iríamos a uma mata e que lá me ensinaria tudo o que precisava saber para que tudo desse certo. E tão logo a noite chegou, esperamos meu avô pegar no sono e meu tio ir passar a noite com a sua namorada. Então eu e minha avó fomos até a mata. E lá ela mencionou algumas palavras que deveriam ser pronunciadas, no exato momento em que eu enfivelasse o cinturão em minha cintura. Então, depois de colocá-lo, fiquei parado olhando para minha avó. Eu não conseguia ver nada de diferente. Olhava para meu corpo e só via meu corpo magricelo e meus braços finos. Mas notei que no momento em que minha avó me olhava, não olhava em meus olhos, e sim um pouco acima da minha cabeça. Eu falava com ela e ela não me respondia. Ficava somente parada olhando. Então ela falou que eu poderia tirar o cinturão. E no momento em que fiz isso, falei que provavelmente não tinha dado certo. Também perguntei o porquê ela não me respondeu quando lhe fiz uma pergunta. Então ela falou que a partir do momento que eu coloquei o cinturão, não era mais eu, e sim a fera, que jamais poderia falar através do lobisomem. Ela falou que eu tinha me tornado um imenso cão negro, com os olhos amarelados e com grandes garras negras e curvadas. Depois de retornar para casa com a minha avó, ela colocou o cinturão em uma caixa e pediu para que eu aguardasse. Minha mãe, depois que ganhou alta do hospital, veio embora junto com o meu pai, para o vilarejo conhecido como Recanto da Pedra Alta. E depois de algumas semanas, eu retornei para a cidade onde tudo isso aconteceu. Então deixei que a notícia corresse que eu tinha retornado, e fui atrás de cada pessoa que tentou contra a minha vida e também a vida de minha família. Primeiro foi a pessoa que quase tirou minha vida na pracinha. Esse eu andei atrás até o dia em que ele estava com uma mulher dentro de seu carro e foi em direção a uma rua escura. Deixei a mulher ir embora, mas antes ela viu o que eu me tornei. E em seguida, o que fiz com o homem que estava em sua companhia. Depois de 2 noites, foram os 2 homens que estavam na feirinha e falaram que não adiantava eu fugir. E por último, foi o homem que ateou fogo na casa de minha mãe. Esse eu fui buscar em sua casa. No momento em que eu estava me aproximando, já era possível ver uma pequena aglomeração de pessoas em frente da casa, da única pessoa que eu queria. E quando me viram, de imediato vieram ao meu encontro. Falei que não tinha nada para acertar com eles. E quando quem eu queria veio até mim, falei para ele que me encontrasse na pracinha, que iríamos acertar as contas. Quando vi que ele chegou na praça, saí de uma rua escura e fiz o que tinha de ser feito. Alguns de seus amigos observavam de longe, e depois de verem o que me tornei, correram. Eu retornei para o vilarejo da minha vozinha, e lá construímos nossa nova casa. Me tornei uma pessoa melhor, e muito atencioso com a minha família. Consegui ajudar minha mãe e meu pai, pois eram dependentes de álcool. E depois de um bom tempo, quando fui até minha avó para entregar a caixa com o cinturão, ela falou que não poderia aceitar de volta, pois como era um cinturão amaldiçoado, por mais que eu tentasse me desfazer dele, ele acabaria retornando para mim.
Esse cinturão está muito bem escondido. Nunca mais foi necessário usá-lo novamente. Hoje tenho uma vida muito boa, ao lado de minha família. E se depender de mim, o cinturão ficará escondido e esquecido até o dia que eu morrer. Boa noite.